Após ficar viúva, ela aceitou um milionário idoso. E uma única noite mudou tudo o que ela acreditava. Ela aceitou a proposta sem promessas, sem juras, sem flores. Apenas um aperto de mão firme sobre a mesa larga do escritório, com a cidade pulsando lá embaixo, indiferente àquela decisão silenciosa. Viúva havia 2 anos, carregava dívidas que não nasceram dela e um cansaço que não cabia no corpo. Ele, um milionário idoso, falou baixo, direto, como quem não pede, apenas oferece. Companhia e respeito, nada mais. Se essa história já te prende pelo coração, comenta de onde você está assistindo, deixa um like e se inscreve agora. Naquela mesma noite, o mundo dela se deslocou alguns centímetros para o lado, o suficiente para nunca mais ser o mesmo. O pequeno apartamento de paredes gastas ficou para trás, junto com o cheiro de mofo e contas atrasadas. Em troca, corredores longos, passos ecoando e empregados que desviavam o olhar. O silêncio era educado, quase solene. À mesa do café da manhã ele lia o jornal. Ela observava as mãos dele marcadas pelo tempo. Não havia toque, não havia perguntas. Apenas um acordo respirando entre os dois. Ela manteve o anel de viúva no dedo, como quem ancora o passado para não se perder. Ele nunca comentou. Talvez entendesse demais sobre ausências. As manhãs eram previsíveis, mas o ar tinha algo suspenso, como uma palavra que ninguém ousava dizer. À noite, cada um recolhia-se ao próprio quarto, separados por portas fechadas e pensamentos abertos demais. O luxo não aquecia, mas também não machucava. Era um território neutro, onde sentimentos ainda não tinham autorização para existir. Ainda assim, algo começava a ranger por dentro, como madeira antiga sob passos novos. Ela se perguntava se respeito sem afeto era abrigo ou prisão. Ele, em silêncio, parecia medir o peso das próprias escolhas. O acordo era claro, mas a vida raramente se mantém dentro de linhas retas. E quando o relógio marcou o fim daquele primeiro dia, nenhum dos dois percebeu que já tinham cruzado um limite invisível. Se você acredita em segundas oportunidades, fica comigo até o fim dessa história. A casa onde ela passou a viver parecia existir fora do tempo. Os corredores longos absorviam sons e os relógios antigos marcavam horas que ninguém parecia seguir. Havia janelas altas, cortinas pesadas e um jardim sempre bem cuidado, mas raramente usado. Tudo funcionava com precisão. Refeições no horário, funcionários discretos, portas fechadas com cuidado. Ainda assim, o silêncio não era vazio. Ele observava. Para ela, aquele mundo novo era confortável e frio ao mesmo tempo, como um casaco caro que não tinha sido feito sob medida para o seu corpo cansado. A cidade, vista do alto, continuava girando com pressa, lembrando-a do passado recente. Antes, seus dias eram barulho, ônibus lotados, turnos dobrados, telefonemas de cobrança. Agora, o som mais alto era o das próprias respirações durante o café da manhã. A mudança brusca criava um contraste, quase violento. O luxo não apagava a memória do esforço. Pelo contrário, dava a ela tempo demais para lembrar. Cada passo naquele chão polido parecia perguntar se ela realmente pertencia àquele cenário. Os funcionários mantinham uma distância respeitosa, mas ela sentia o julgamento silencioso nos gestos contidos. Sabiam do acordo, mesmo sem palavras. Para eles, ela era uma presença nova, difícil de classificar. Não era esposa no sentido tradicional, nem simples convidada. Essa ambiguidade moldava o ambiente. Sorrisos curtos, respostas objetivas, nenhuma intimidade. A casa funcionava como um organismo antigo, acostumado à ordem, e ela era uma mudança pequena, porém perceptível, no ritmo daquela estrutura rígida. Ele, por sua vez, parecia parte inseparável daquele mundo. Conhecia cada canto, cada ruído da casa. Caminhava devagar, como quem carrega o próprio passado nos ombros, mas com uma dignidade firme. Seus hábitos eram precisos. Leitura pela manhã, reuniões à tarde, silêncio noite. Não havia ostentação em seus gestos, apenas rotina. O dinheiro não gritava ali, sussurrava. E isso tornava tudo mais sério, mais pesado, como se cada objeto tivesse uma história que não aceitava ser interrompida.
O mundo externo quase não entrava naquela casa. Visitas eram raras, telefonemas curtos. A chuva, quando vinha, batia forte nos vidros altos, criando um isolamento ainda maior. Ela começou a perceber que aquele lugar não era apenas uma residência, mas uma fortaleza emocional. Tudo ali parecia construído para proteger alguém de perdas antigas. Essa percepção a fez respirar com cuidado, como se qualquer emoção mais intensa pudesse quebrar algo frágil, embora invisível. Nesse cenário contido, o acordo entre eles ganhava peso simbólico. Não era só um contrato, era uma tentativa silenciosa de coexistência entre duas histórias marcadas por ausências. O mundo ao redor deles oferecia segurança material, mas exigia controle emocional. E, sem perceber, ela começou a entender que aquele ambiente não testaria apenas sua capacidade de adaptação, mas também sua coragem de sentir novamente, mesmo cercada por paredes que pareciam pedir contenção e distância. Ela acordava cedo por hábito, mesmo sem necessidade. O corpo ainda lembrava da pressa antiga, das manhãs apressadas e do medo constante de faltar dinheiro. Agora, sentada à beira da cama ampla, observava a luz entrar devagar pelas cortinas pesadas. Era uma mulher comum, mas carregava dentro de si um silêncio profundo. Vilvis não a tinha tornado amarga, apenas mais cuidadosa. Amava com cautela, respirava com atenção. Cada decisão passava primeiro pelo medo de perder de novo, mesmo quando não havia nada concreto ameaçando. No espelho do banheiro, grande demais, ela via marcas que ninguém ali conhecia. Pequenas rugas de preocupação, um olhar que aprendeu a sobreviver. O luto não tinha sido barulhento, foi um processo lento, solitário, feito de noites acordada e dias funcionando no automático. O marido morto ainda existia nela, não como presença constante, mas como referência. Amar alguém depois dele parecia quase uma traição. Por isso, o acordo com aquele homem idoso lhe pareceu seguro, sem amor, sem risco, sem promessas que pudessem quebrar. Ela era gentil por natureza, mas não submissa. Carregava uma força silenciosa, construída na necessidade. Pagou contas, segurou choros, tomou decisões duras sem plateia. Na nova casa, essa força não tinha função clara, e isso a inquietava. Não precisava lutar, mas também não sabia descansar. Caminhava pelo jardim, tocava as folhas, como quem procura algo familiar. A ausência de conflito externo a obrigava a encarar o interno, aquele que sempre evitou por falta de tempo e excesso de dor. A mesa falava pouco, mas observava tudo. Percebia o jeito contido dele, os silêncios longos, o respeito quase cerimonial. Aquilo a tranquilizava e, ao mesmo tempo, a deixava alerta. Parte dela queria permanecer intocável, protegida. Outra parte, mais profunda, começava a se perguntar se ainda era capaz de sentir algo além da obrigação e da memória. Esse conflito não se manifestava em palavras, apenas em gestos pequenos. Um suspiro mais longo, um olhar que demorava a se afastar. À noite, no quarto silencioso, ela tocava o anel de viúva como quem confirma uma identidade. Não era só lembrança, era âncora, mas o peso do metal já não doía como antes. Doía menos, e isso a assustava. A cura, quando chega, não pede permissão. Ela se perguntava se seguir em frente significava esquecer, ou apenas aceitar que o amor não precisa morrer junto com quem se foi. O medo de se permitir era maior do que qualquer medo financeiro que já enfrentara. Mesmo assim, havia dignidade em sua escolha. Ela não se via como alguém vendida, mas como alguém cansada que buscou estabilidade. O acordo foi uma decisão consciente, não um pedido de socorro. Ainda assim, a vida parecia observá-la de perto, esperando o momento certo para testar suas certezas. Ela não sabia, mas sua maior batalha não seria com aquele homem ou com a casa silenciosa. Seria consigo mesma, com a possibilidade real de sentir algo novo sem apagar o que já foi amado. Ele carregava a idade no corpo, mas principalmente nos olhos. Não eram olhos duros, apenas cansados de ver partidas. No escritório onde tudo começara, mantinha a postura de quem sempre controlou números, pessoas e decisões. Ali, o milionário era respeitado, quase temido.
Em casa, porém, o homem se desfazia aos poucos. Caminhava devagar, como se cada passo pedisse cuidado. O acordo não foi um capricho. Foi uma tentativa tardia de não envelhecer sozinho, sem precisar mendigar afeto. A solidão dele era antiga e bem administrada. Aprendeu a conviver com jantares silenciosos e quartos grandes demais. Amores passados existiram, mas todos terminaram antes de se tornarem abrigo. Ou ele se fechava, ou o mundo ia embora. Com o tempo, parou de tentar. O dinheiro virou uma linguagem segura, previsível. Pessoas ficavam por contratos, não por promessas. Quando ela aceitou sem drama, ele sentiu algo próximo de alívio. Não precisava fingir sentimentos que não sabia mais sustentar. Havia nele um cuidado quase excessivo com limites. Nunca entrou no quarto dela sem ser chamado, nunca tocou além do necessário. O respeito que prometeu era real, talvez sua maior virtude e também sua maior defesa. Ele temia ultrapassar qualquer linha e descobrir que ainda podia desejar algo que não sabia como manter. A idade o ensinara que expectativas, altas demais, geram perdas profundas. Por isso mantinha a distância como quem preserva uma ferida antiga de infeccionar. Nos momentos de silêncio compartilhado, ele a observava de forma discreta. Reparava no jeito atento dela, na força contida, na tristeza que não fazia barulho. Aquilo o desarmava. Não a via como propriedade, mas como presença. E essa diferença o confundia. O acordo deveria ser simples, funcional. No entanto, a casa parecia menos vazia com ela ali, e essa constatação o deixava inquieto, como se estivesse quebrando uma regra pessoal que levou décadas para construir. Ele não era cruel, mas também não era romântico. A vida o moldou para a eficiência, não para a entrega. Ainda assim, algo nela despertava uma lembrança distante de quem ele foi antes de se proteger demais. Isso o tornava, sem perceber, o antagonista silencioso da história. Não por maldade, mas por medo. Medo de precisar, medo de sentir, medo de reconhecer que, apesar da idade e do dinheiro, ainda havia um espaço não resolvido dentro dele. Assim, o conflito se desenhava de forma invisível. Dois adultos feridos, dividindo o mesmo teto, cada um segurando seus fantasmas com cuidado excessivo. Ele acreditava que manter distância era respeito. Ela começava a sentir que distância demais também pode ser uma forma de ausência. Nenhum dos dois dizia isso em voz alta, mas a tensão crescia, lenta, como nuvens carregadas que ainda não decidiram quando vão romper. A noite da chuva chegou sem aviso, trazendo um som constante que preenchia a casa inteira. O vento empurrava a água contra os vidros altos, e os corredores pareciam mais longos, mais vazios. Faltaram funcionários, reuniões foram canceladas, e o silêncio ganhou outra densidade. Ela se recolheu à biblioteca, buscando refúgio entre livros que não eram seus. Ele apareceu depois com passos lentos, trazendo 2 taças. A luz baixa desenhava sombras nas estantes. Algo naquele encontro não planejado quebrou a rotina rígida que ambos vinham sustentando. Ele ofereceu a taça com um gesto simples, sem expectativa. Ela recusou, segurando as próprias mãos para conter o tremor. Disse que não estava pronta, e a voz saiu baixa, mas firme. Ele não insistiu, apenas assentiu, colocando a taça sobre a mesa. Esse silêncio foi mais intenso do que qualquer palavra. Sentaram-se próximos, mas sem se tocar, como se o espaço entre eles fosse um território sagrado. A chuva marcava o tempo, gota após gota, como um relógio emocional. Ela sentiu o peso do momento crescer no peito. Não era desejo explícito, era presença demais. A biblioteca, antes neutra, parecia pequena. Ele cruzou as mãos olhando para o chão por alguns segundos e depois para ela. O respeito prometido se manifestava ali, não na distância, mas na escolha consciente de não avançar. Isso a desarmou. Pela primeira vez desde que chegou, ela sentiu que não precisava se proteger. O perigo não vinha dele, vinha das próprias emoções represadas. Horas depois, já tarde, ela subiu para o quarto, mas o sono não veio. A chuva continuava, insistente. O silêncio do quarto virou ruído interno. Pensamentos sobre o marido morto, sobre o acordo,
sobre aquela recusa tão carregada de significado. Descalça, atravessou os corredores frios até a cozinha, buscando água ou distração. Encontrou-o ali, apoiado na bancada, camisa aberta, olhos úmidos, como alguém que também tinha sido vencido pela noite. Ele falou primeiro, quebrando uma barreira que parecia intransponível. Disse que nunca quis comprar ninguém, que o dinheiro era só uma forma de evitar rejeição. A voz falhou. Ela respirou fundo, sentindo o próprio coração acelerar. Pela primeira vez, falou do marido, da morte repentina, do medo de esquecer e do medo maior ainda de voltar a sentir. As palavras saíram sem pressa, como se esperassem há anos por aquele espaço seguro para existir. Não houve toque, não houve promessa. Apenas duas histórias expostas na mesa fria da cozinha, à luz fraca. Permaneceram ali até o amanhecer, sentados lado a lado, respeitando cada limite. A chuva cessou antes do sol nascer. Aquela noite, sem contratos e sem proximidade física, mudou tudo. O acordo continuava válido, mas algo essencial tinha sido revelado. A possibilidade real de construir algo diferente, não baseado em carência ou dinheiro, mas em escolha consciente. O amanhecer trouxe uma luz diferente para a casa, menos dura, quase cuidadosa. Ela saiu da cozinha com passos lentos, sentindo o corpo pesado, mas o coração estranhamente leve. Dormiu poucas horas, mas o descanso veio de outro lugar. Ao acordar, percebeu que não era mais a mesma mulher que atravessara aqueles corredores dias antes. Algo tinha se deslocado por dentro, sem barulho. Não era paixão, nem esperança clara. Era apenas a sensação de ter sido vista, sem julgamento pela primeira vez em muito tempo. Ele também mudou naquela manhã, embora tentasse esconder. Cancelou compromissos, ignorou telefonemas insistentes e permaneceu mais tempo em casa. Não por estratégia, mas por necessidade. O controle que sempre o definiu tinha uma fissura nova. Sentia-se exposto, e isso o deixava desconfortável. Ainda assim, não se arrependeu. A verdade compartilhada na noite anterior tinha quebrado uma solidão antiga. Não resolveu tudo, mas abriu uma fresta. E frestas, quando surgem, deixam a luz entrar sem pedir licença. Durante o café da manhã, o silêncio não era o mesmo. Continuavam sem se tocar, mas os olhares se encontravam por segundos a mais. Não. Havia urgência. Apenas atenção. Ela percebeu que ele não lia o jornal de verdade. Os olhos percorriam as páginas sem foco. Ele notou que ela já não girava o anel no dedo. Pequenos sinais, quase imperceptíveis, mas carregados de significado. A tensão entre eles não era mais de contenção, e sim de aproximação cautelosa, como dois corpos aprendendo um novo ritmo. Ela passou a ocupar mais a casa, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Escolheu flores para a sala, mudou um objeto de lugar, abriu janelas antes sempre fechadas. Nada foi pedido, nada foi proibido. Ele observava em silêncio, sentindo algo próximo de gratidão. A casa, antes imutável, começava a respirar. Aquilo o assustava e confortava ao mesmo tempo. Mudanças sempre lhe custaram caro. Ainda assim permitiu. Talvez porque pela primeira vez não sentia que estava perdendo o controle, mas compartilhando espaço. Nos dias seguintes, conversas curtas surgiram sem esforço. Não falavam de futuro, nem do acordo. Falavam do tempo, de livros, de lembranças neutras. Ela ria pouco, mas quando ria ele percebia. Ele contava histórias do trabalho, não para impressionar, mas para dividir. A aproximação não tinha nome. Era feita de gestos simples, uma xícara deixada na mesa, uma porta mantida aberta. O respeito permanecia intacto, mas agora vinha acompanhado de curiosidade mútua, algo que nenhum dos dois esperava. À noite, ela voltou ao jardim, como fazia antes, mas agora não se sentia perdida. Tocou a terra, sentiu o cheiro das plantas molhadas pela rega automática. Pensou no marido morto, não com dor aguda, mas com uma saudade serena. Percebeu que lembrar não a impedia de seguir. Pelo contrário, ele apareceu à distância, sem invadir. Ficaram ali, separados por alguns metros, compartilhando o mesmo silêncio. Não era solidão, era presença respeitosa,
um passo intermediário entre o isolamento e a entrega. Ele começou a perceber o próprio corpo de forma diferente. A idade sempre foi um limite claro, quase um aviso, constante. Agora sentia-se mais vivo não por desejo físico, mas por relevância emocional. Importava para alguém de novo, e isso o desarmava. Ao mesmo tempo, o medo de se apegar crescia. Sabia que qualquer sentimento real traria risco. Ainda assim, algo nele já tinha decidido continuar. A noite na cozinha tinha sido um ponto sem retorno. Fingir indiferença seria mentir para si mesmo. Ela, por sua vez, lutava com a culpa. Cada passo adiante parecia um passo distante do homem que amou primeiro. Mas começou a entender que amor não é substituição, é expansão. O coração não apaga, aprende a acomodar. Essa compreensão não veio fácil. Veio em pequenos choques internos, em lágrimas rápidas no banho, em suspiros longos antes de dormir. Ainda assim, ela avançava. Não por ele, mas por si, pela mulher que sobreviveu e agora precisava viver, mesmo com medo. O acordo entre eles continuava existindo, mas já não era o centro. Tornou-se pano de fundo, uma estrutura que sustentava, mas não definia. Ambos sabiam que algo novo se formava, mesmo sem nome. E nomes, naquele momento, pareciam perigosos demais. Preferiam a honestidade do presente à promessa do futuro. Cada dia era um teste silencioso, uma escolha repetida de permanecer, de respeitar, de não fugir. A tensão não diminuía, apenas mudava de forma, tornando-se mais profunda e mais humana. Houve um jantar em que quase se tocaram ao alcançar o mesmo prato. As mãos pararam no ar. Um sorriso breve surgiu, contido. Nenhum pedido de desculpas, apenas consciência. Esse quase foi mais intenso do que qualquer toque. Ambos sentiram, ambos recuaram, não por medo do outro, mas por respeito ao tempo. Aprenderam que avançar não significa correr. Às vezes, é saber esperar sem se fechar. Esse equilíbrio frágil os mantinha atentos, vivos, conectados de um jeito novo. Ele começou a dormir melhor. Ela, a sonhar de novo. Pequenas vitórias que ninguém via. A casa, antes palco de silêncio rígido, agora abrigava ruídos leves. Passos, noturnos, água correndo, uma música baixa ao fundo. Nada invadia, nada pressionava. A tensão existia, mas era fértil. Crescia devagar, como algo que precisa de tempo para criar raízes profundas. Ambos sabiam que qualquer erro poderia quebrar aquele equilíbrio. Ainda assim, continuavam, conscientes do risco e da recompensa. Em um fim de tarde, ela retirou o anel de viúva e o colocou na gaveta, sem drama. Não foi esquecimento, foi decisão. O gesto não foi anunciado, mas ele percebeu. Não comentou. Respeitou o ritual silencioso. Aquilo marcou um ponto importante. Ela estava escolhendo avançar. Não por necessidade financeira, não por pressão, por vontade própria. Esse gesto simples carregava mais significado do que qualquer palavra dita até então. E ele sentiu o peso e a honra dessa escolha. A aproximação deles não seguia regras conhecidas. Não era romance clássico, nem conveniência fria. Era construção lenta, feita de cuidado e escuta. Ambos carregavam cicatrizes suficientes para saber que pressa cobra caro. Por isso cada passo era medido. A tensão se mantinha, sim, mas agora vinha acompanhada de confiança crescente. Eles ainda não sabiam onde aquilo levaria. Mas, pela primeira vez em muito tempo, nenhum dos dois sentia vontade de fugir. E isso, por si só, já era uma mudança profunda. Assim, o desenvolvimento daquele vínculo avançava sem alarde, sustentado por escolhas diárias. Permanecer, ouvir, respeitar. Nada de promessas, nada de contratos emocionais. Apenas a disposição real de construir algo que não negasse o passado, mas também não ficasse preso a ele. A noite da chuva tinha aberto uma porta interna. Agora, cabia a eles decidir atravessar. Não juntos ainda, mas na mesma direção, conscientes de que o próximo passo exigiria coragem maior do que qualquer acordo já assinado. A revelação não veio em grito, veio em cansaço. Numa noite silenciosa demais, ela o encontrou sentado na sala escura, sem luzes acesas.
apenas a cidade refletida nos vidros. Ele parecia menor, como se o corpo finalmente tivesse admitido o peso dos anos. Ela se aproximou devagar, consciente de cada passo. Não houve susto, apenas um olhar longo, sustentado. Ele confessou com voz baixa que o maior medo não era morrer sozinho, mas viver ao lado de alguém e ainda assim não ser escolhido de verdade. Ela sentiu o peito apertar. Aquela frase atravessou suas defesas com precisão. Sentou-se à frente dele, mantendo a distância que haviam aprendido a respeitar. Pela primeira vez, entendeu que o antagonista nunca foi o dinheiro, nem a idade, nem o acordo. Era o medo mútuo de precisar. Ela respondeu com honestidade crua. Disse que tinha medo de amar alguém que ainda estivesse vivo, porque isso significava perder de novo. As palavras não pediam consolo, pediam reconhecimento. O silêncio que seguiu foi denso, mas não hostil. Ele respirou fundo, apoiando as mãos nos joelhos, e admitiu que se escondeu atrás do contrato porque não sabia mais como oferecer afeto sem garantias. A vida o ensinou a negociar tudo. Ela percebeu ali a ferida dele, tão profunda quanto a sua. 2 modos diferentes de sobreviver. 2 caminhos que se cruzaram tarde demais. Ou talvez no único tempo possível. O luxo da casa parecia irrelevante diante daquela verdade nua. Ela se levantou, caminhou alguns passos e voltou. O corpo tremia, não de medo, mas de decisão. Disse que não podia prometer amor eterno nem cura completa, mas podia prometer presença honesta. Ele ergueu o olhar, surpreso. Aquela oferta simples, sem garantias, era tudo o que ele nunca soube pedir. Se essa virada emocional está tocando você, se inscreve agora no canal e comenta o que essa cena desperta em você. Histórias assim só fazem sentido quando são compartilhadas. Ele respondeu com algo ainda mais difícil. Disse que estava disposto a ser escolhido todos os dias, mesmo sabendo que poderia não ser. Aquilo não era submissão, era coragem tardia. Pela primeira vez, ele não se protegia com poder ou silêncio. Ela sentiu as próprias defesas cederem. Aproximou-se mais, sentando ao lado dele. Ainda sem toque. O espaço entre os dois era mínimo, carregado de intenção. O coração dela batia alto, como se estivesse reaprendendo um idioma antigo. A revelação maior veio quando ela disse em voz alta que o marido morto não era um obstáculo, mas parte dela. Quem ficasse precisaria aceitar isso. Ele assentiu sem hesitar. Não havia ciúme, apenas respeito. Disse que não queria ocupar lugar nenhum, apenas caminhar ao lado. Essa aceitação desarmou o último muro dela. O amor que não exige exclusividade do passado é raro, e ela reconheceu ali algo verdadeiro, não comprado, não forçado, apenas possível. O momento mais intenso não teve beijo, teve escolha. Ela estendeu a mão, aberta, no espaço entre eles. Um gesto simples, mas carregado de tudo o que evitaram até ali. Ele demorou segundos eternos antes de tocar. Quando o fez, foi leve, consciente, respeitoso. As mãos se encontraram como quem firma um pacto silencioso. Não era paixão, descontrolada, era decisão madura. E isso para ambos era mais assustador e mais poderoso do que qualquer impulso físico. As lágrimas vieram depois, silenciosas, não de tristeza, mas de alívio. Ambos entenderam que aquela única noite, sem toques apressados, tinha mudado tudo o que acreditavam sobre amor, idade e recomeço. Não havia garantias, mas havia verdade. E a verdade, quando compartilhada, cria laços mais fortes que contratos. Se você acredita que nunca é tarde para escolher diferente, comenta aqui embaixo. Essa história ainda não terminou, mas algo essencial já foi restaurado. O dia seguinte começou com ações, não com discursos. Ele chamou o advogado e suspendeu cláusulas do contrato que já não faziam sentido. Não por pressão dela, mas por coerência com o que tinham escolhido sentir. Ela não assistiu à ligação, mas percebeu a mudança no ar da casa. Havia menos rigidez, menos formalidade. O acordo deixava de ser escudo e virava estrutura mínima. A reparação começava ali. Retirar o que transformava a presença em obrigação. Ele escolhia assumir o risco emocional que sempre evitou. Ela, por sua vez, decidiu reorganizar o próprio espaço. Guardou roupas antigas, abriu caixas que evitava há anos.
Fotografias do marido foram colocadas em um álbum, não mais espalhadas como feridas abertas. Não apagou nada. Honrou. Esse gesto foi uma forma de respeito consigo mesma e com quem viria depois. O luto deixava de comandar e passava a coexistir. Ao terminar, respirou fundo. Não. Chorou. Sentiu-se inteira. A reparação dela foi aceitar que seguir não é trair, é continuar. Eles passaram a dividir pequenos rituais. Caminhadas curtas no jardim ao entardecer, refeições preparadas juntos uma vez por semana. Nada teatral, apenas constância. Ele aprendeu a esperar o tempo dela. Ela aprendeu a não se esconder atrás do silêncio. Quando surgiam inseguranças, eram nomeadas. Esse foi o maior reparo: falar antes de se fechar. O conflito não desapareceu, mas perdeu o poder de afastar. Transformou-se em diálogo possível, ainda frágil, mas real. Houve uma noite em que ela teve um sonho com o marido morto e acordou em sobressalto. Sem pensar, bateu à porta dele. Ele abriu, preocupado, e a ouviu sem interromper. Não tentou substituir, nem competir. Apenas ficou ali. Esse cuidado silencioso foi uma reparação profunda. Ela percebeu que não precisava escolher entre passado e presente. Podia honrar ambos, desde que houvesse respeito. Ele entendeu que amar alguém inteiro inclui aceitar partes que nunca serão suas. A casa mudou de ritmo. Funcionários perceberam, mesmo sem entender. Havia mais luz, mais circulação, menos portas fechadas. Ele autorizou mudanças antes impensáveis. Não por ela pedir, mas porque já não precisava se proteger tanto. A fortaleza emocional se tornava morada. Essa transformação externa refletia a interna. O dinheiro continuava ali, mas deixava de ser protagonista. A verdadeira riqueza agora era a disposição de cuidar, de reparar, de permanecer, mesmo sem garantias. No fim daquele ciclo, eles se sentaram juntos na sala, mãos dadas, olhando a cidade à noite. Não falaram de futuro distante, falaram do amanhã. O suficiente. A recompensa moral não foi romance idealizado, mas algo mais sólido. A escolha consciente de caminhar juntos, respeitando limites e memórias. A reparação não apagou dores antigas, mas deu a elas um lugar digno. E isso permitiu que ambos, finalmente, descansassem sem medo do que sentiam. Algumas histórias não terminam com promessas grandiosas, mas com verdades sustentáveis. Eles não desafiaram o tempo, nem negaram as cicatrizes. Apenas escolheram não deixar que o medo decidisse por eles. A vida não devolveu o que foi perdido, mas ofereceu algo diferente. A chance de viver com honestidade emocional. Amor ali não era urgência nem compensação. Era presença consciente. Essa foi a maior segunda oportunidade que ambos receberam, não como presente, mas como escolha diária. Ela aprendeu que seguir em frente não exige apagar quem se amou, apenas abrir espaço interno para o que ainda pode nascer. O anel guardado na gaveta não simbolizava esquecimento, mas respeito. O passado continuava existindo, sem governar. Ele aprendeu que dinheiro protege, mas não substitui vínculo, que contratos organizam, mas não aquecem. A maturidade não os impediu de sentir, apenas os ensinou a sentir com mais responsabilidade e menos ilusão. A moral dessa história não está no luxo, nem na idade, nem no acordo improvável. Está na coragem silenciosa de se mostrar inteiro quando seria mais fácil se esconder. Segundas oportunidades não chegam com garantias, chegam com risco. E só quem aceita esse risco pode experimentar algo verdadeiro. Eles não se salvaram um ao outro. Caminharam lado a lado, respeitando limites, memórias e tempos distintos. Isso foi o que tornou o vínculo real e sustentável. Se essa história tocou você, se acredita que segundas oportunidades existem quando há respeito, escreve amor nos comentários. Às vezes, a maior prova de força é permitir-se recomeçar sem apagar o que já foi vivido. E talvez, ao fazer isso, a vida responda com algo simples, profundo e verdadeiro.